Você conhece Francisco de Assis? Conhece a história dele? E você sabe o que ele tem a ver com a Umbanda? Hoje, São Francisco de Assis. Este é o curso que mais está transformando a vida das pessoas. Autoconhecimento e Firmezas 2018. O pessoal me pergunta por que fazer um curso de autoconhecimento e o que autoconhecimento tem a ver com a Umbanda? Tem tudo. Melhorar a sua energia, melhorar o seu espírito para se conectar com os nossos sagrados orixás através das forças da natureza. Fazer firmezas como fazer em aulas práticas. E só o aluno Bandiboa tem o WhatsApp direto com o professor. Isso tudo é carinho e respeito a você, aluno. É aqui no Bandiboa, curso Bandiboa de autoconhecimento, um curso feito em 13 aulas apenas para você aprender e ter a sua introdução na nossa sagrada religião de Umbanda. Me dê a honra de ser o seu professor. Autoconhecimento e Firmezas 2018. Venha e sinta a transformação na sua vida também. Um salve com muita alegria, família Bandiboa. Bandiboa hoje em Assis, Itália. Estamos gravando de frente à Basílica de Santa Maria degli Angeli, ou Santa Maria dos Anjos em português, onde dentro está uma capelinha, uma igreja pequenininha chamada Porciúncula, a qual foi a terceira igreja restaurada pedra por pedra manualmente por São Francisco. E foi aqui, inclusive, onde ele teria morrido, ele teria feito a sua partida espiritual. Ele teria feito aqui. Hoje fizeram essa basílica muito maior. Essa basílica ela começou a construção em 1509 e terminou a sua construção, só se encerrou em 1679. Mas tudo muito gigantesco, muito lindo e até nada muito a ver com São Francisco, que era uma pessoa tão simples. Mas hoje a gente está gravando, gente. Falar para mim de São Francisco de Assis, ou como você preferir, apenas Francisco de Assis, é um prazer muito grande, porque eu costumo dizer que antes de eu ter meu pai Xangô, antes de saber que Xangô estava na minha coroa, eu já chamava Francisco de pai. Eu sempre chamei pai Francisco, desde muito menino, moço, eu não sei porque eu tenho essa conexão tão forte com ele, mas eu só deixava para acessar Francisco nas horas agudas e de maior aflição da minha vida. E todas as vezes que eu recorri a ele, eu fui atendido. Para quem assistiu o vídeo Semiromba, a gente explica qual é o grande papel de Francisco dentro da Umbanda, como é que ele se conecta, trazendo as linhas de Oxalá, que se manifestam como padres, como freiras ou religiosos em geral, que trabalham principalmente com a cura, mas também trabalham com a orientação. Mas tem muito mais que Francisco se assemelha com a nossa religião do Umbanda ou com a vida do umbandista. E eu quero contar um pouquinho da história dele para você. Francisco nasceu no dia 5 de julho de 1182. E o engraçado é que esse 5 de julho é a mesma data de nascimento de João de Camargo, o nosso preto velho que viveu encarnado na cidade de Sorocaba, lá em São Paulo. Primeira grande curiosidade que eu pude anotar. E Francisco era um filho de um mercador muito rico. O nome verdadeiro de Francisco era Giovanni di Bernardoni ou Giovanni di Pietro di Bernardoni, porque o pai dele se chamava Pietro de Bernardoni. E o pai dele era um comerciante de tecidos muito rico, muito bem sucedido aqui na cidade de Assis. Então Francisco sempre teve uma vida muito confortável, uma vida muito cômoda financeiramente. E Francisco tinha o pai que era comerciante e a mãe, que era de origem francesa, não se sabe se ela nasceu lá ou não, ou se ela só tinha uma ascendência francesa. Mas inclusive a mãe de Francisco tinha um nome francês, não vou me lembrar agora. Mas assim, Francisco conviveu com uma mãe extremamente católica e devotada e um pai extremamente conectado à materialidade, ao dinheiro, às posses terrenas. E Francisco cresceu e Francisco se tornou uma pessoa que foi destaque no seu círculo de amigos. Ele sempre foi muito ligado à bagunça, à festa, à bebida, à noite de prazeres, à orgia em geral, ao sereno da noite. Francisco sempre esteve muito ligado a isso, mas uma coisa era muito clara, mesmo fazendo todas essas coisas, era nítido que Francisco tinha um bom coração. E esse Francisco sempre foi uma pessoa que, apesar de não ter uma vida nem próxima da religiosa, ele, por causa da mãe, ele acalentava de alguma forma a vida religiosa. Mas, tal como o pai, Francisco tinha um interesse em se tornar famoso e em ganhar muito dinheiro. Francisco gostava muito de histórias de cavalaria. O Giovanni di Bernardoni, então, gostava muito das histórias de cavalaria, dos cavaleiros e das grandes cruzadas, e sonhava um dia em ser um grande cavaleiro, ou ser um grande herói. E dessa forma, ele se
alista como soldado na guerra que a cidade de Assis fazia contra Perúdia, que é uma outra cidade aqui próxima de Assis. Havia uma guerra muito forte entre essas duas cidades. Durante todo esse embate, Francisco é capturado e fica um ano preso na Perúdia, e um ano depois ele é libertado para voltar a Assis. Quando volta, ele já volta extremamente abatido e muito doente. Inclusive, dão sinais mais claros as duas doenças que iriam lhe acompanhar por toda a vida, que é o mal da visão e o mal do estômago. Por isso, inclusive, ele era uma pessoa sempre de constituição muito franzina, ele comia muito pouco, até pela questão do problema estomacal que ele carregava. Mesmo depois disso, Francisco já tinha algum rompante de ouvir vozes. Inclusive tem uma história que Francisco teria sido numa festa aqui de Assis. Francisco tinha sido considerado o rei da festa, porque aquilo seria como uma despedida de solteiro para ele escolher uma esposa para casar. E Francisco resolve não aparecer na festa, porque ele tinha dúvidas, ele estava com muita confusão dentro dele, ele não sabia que caminho seguir, ele sentia um chamado para uma vida de caridade, uma vida mais simples, e ao mesmo tempo não queria abandonar a vida que ele tinha. E aí eu já falo que aparecem os primeiros rompantes de uma mediunidade que se manifestava com muita força em Francisco. Então, mesmo assim, Francisco tenta uma nova incursão. O Papa da época resolve fazer uma guerra, ele estava numa guerra, e Francisco se alista no exército do Papa. Mas enquanto ele estava indo, ele ouviu uma voz que dizia assim: quem é mais importante, o servo ou o Senhor? E Francisco imediatamente disse que falou: o Senhor, é claro. Ele falou: então por que você busca servir o servo e não o Senhor? Volte para a tua terra e lá receberá maiores revelações ou informações. Francisco não vai para a guerra e volta para Assis. E aqui ele constantemente se coloca na situação, ele sente uma religiosidade, uma mediunidade, uma coisa muito forte dentro dele, mas ele ainda tem muita dúvida. E um dia ele sai por aqui pela área de Assis, de cavalo, e ele desce do cavalo e ele está pensando, meditando, refletindo e orando. Ele escuta um sino, que era típico dos leprosos. Os leprosos eram obrigados a carregar um sino no pescoço para avisar quando se aproximavam das pessoas. E Francisco ele tinha um nojo, um asco muito grande dos leprosos. E quando ele ouviu, ele não correu, ele ficou parado. E quando o leproso avistou Francisco, Francisco avistou ele, era um dia de muito frio. E o leproso tinha apenas uns panos muito russos, uns trapos cobrindo aquele leproso. Naquele frio, Francisco, sem muito pensar, tirou o manto que ele tinha, que era um manto muito bonito, muito quente. O pai dele trabalhava com tecidos, ele tinha muito dinheiro. E cobriu imediatamente o leproso. E o leproso se assombra com aquilo, porque ele estava acostumado a ser xingado, a ser apedrejado, a ser cuspido, mas não recebeu uma caridade desse tipo. E naquele momento Francisco olha, vê como ficou impressionado e feliz e quente, a cara de gratidão daquele leproso. Francisco começa a chorar e dá um beijo naquele leproso, aquilo que os teólogos dizem que é o momento crucial da conversão de Francisco para uma vida mais religiosa, uma vida mais asceta. E Francisco ouve muito uma voz que fala: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele sempre viu como se viesse do crucifixo que havia nesta igreja aqui da Porciúncula, que é conhecido como crucifixo de São Damião, uma outra curiosidade com a Umbanda, que hoje está na igreja de Santa Clara. E Francisco ouvia isso e falava assim: que queres que eu faça, Senhor? E a voz repetia: Francisco, reconstrói a minha igreja. E Francisco começou a reconstruir as capelinhas e igrejinhas que haviam fora da cidade medieval de Assis com as próprias mãos, pedra por pedra, não compreendendo plenamente o que aquela voz que ele atribuía a Jesus estava lhe dizendo. E conforme ele foi seguindo essa vida, ele saía para pregar durante o dia, trabalhava para conseguir esmolas e continuava a construção da igreja. Muitas pessoas foram aderindo a essa nova ideia, inclusive um grande mercador muito rico aqui em Assis doa a sua fortuna para os pobres e passa a seguir Francisco da mesma forma. E Francisco sempre achava, ele sempre se baseava no Evangelho, ele havia lido no Evangelho de Mateus, que era para ir e pregar a todas as pessoas, a todos os mundos, a todos os povos. Não leve nem segunda túnica, nem alforge, nem ouro, nem prata. Se a casa que você chegar for uma casa digna, abençoe-a e deite sua paz sobre ela, senão retire a sua paz e parta com ela. E Francisco pegou e levou isso muito ao pé da letra e começou a levar uma vida totalmente miserável, considerava a pobreza como uma senhora a qual era a esposa dele, e sempre ele meditava, sempre orava, sempre trabalhando, sempre seguindo os passos que ele considerava os mesmos passos de Jesus Cristo. E dessa forma, Francisco começa a crescer
E conforme ele meditava e ele foi se ausentando dessa vida social, dessa vida mais material e se conectando com o sagrado e com a religiosidade, Francisco passa sim a ter realmente uma energia espiritual, uma força espiritual muito maior e começa a promover uma série de milagres em vida. Expulsar demônios, curar aleijados, de todos os tipos, pessoas que estavam com problemas de parto. Francisco distribuía esses milagres por onde passava, porque Francisco, conforme a ordem franciscana foi crescendo, ele foi também querendo sair de Assis para pregar por toda a região e até tentou pregar no Marrocos, mas não conseguiu, ficou doente, teve que retornar e depois foi pregar no Egito, foi pregar na Terra Santa, em Jerusalém. Quando ele partiu, ele deixou a ordem caminhando e daí chega um aviso para ele de que a ordem estava um caos, porque todo mundo obedecia a ele quando ele estava aqui. Na sua ausência, cada um começou a pensar por si. A ordem franciscana que ele havia escrito, a regra franciscana, era muito rigorosa, pois muitos irmãos da ordem franciscana desejavam flexibilizá-la. E até mesmo Francisco havia pedido ao Papa, ao qual, quando viu Francisco e os monges franciscanos totalmente sujos, com uma única roupa rasgada, tudo surrada, não quis recebê-los e após um sonho, o Papa resolve recolher e autorizar, pelo menos verbalmente inicialmente, a ordem franciscana. E Francisco começa a regularizar e a dar controle em tudo isso. Mas o mais importante, gente, fora todos os milagres, fora tudo que ele fez, Francisco converteu uma série de pessoas para o cristianismo. Francisco também passou muitas contrariedades, tanto com os irmãos da ordem, quanto com seus superiores papais. E é impressionante como Francisco conseguiu marcar o seu nome na história, não na história da religião, mas na história do mundo, na história da humanidade, como uma pessoa que resgatou a bondade do coração humano, que lembrou às pessoas que ser bom realmente poderia garantir um lugar junto à espiritualidade superior ou do céu, como você preferia, porque na época de Francisco o mundo era muito mau e as pessoas acreditavam que só os monges poderiam ir para o céu, que os outros todos padeceriam no inferno pelo resto da vida. Tamanho era a ideia obtusa e errada que as pessoas tinham de espiritualidade, da vida após a morte. Francisco vem e resgata e traz consolo aos corações, principalmente dos mais pobres. Ele se voltou sempre e principalmente para os mais pobres. Ele conseguia comida, ele conseguia remédio, ele abençoava, ele curava, ele estava com eles, queria estar com eles. Francisco raramente estava com pessoas mais abastadas. Francisco, ele era contra todo tipo de vaidade e é por isso que ele instituiu que quando um noviço entrasse na ordem franciscana, ele cortava os cabelos aqui bem no alto da coroa. Para quê? Para abrir mão da vaidade. E Francisco acreditava também que todo franciscano deveria abrir mão do luxo. E luxo para ele eram coisas mais simples. Carregar dinheiro consigo era um luxo. Você caminhar de cavalo ou de burro era um luxo. Dormir num colchão para Francisco era um luxo. Francisco acreditava que o franciscano ele tinha que só ler a Bíblia, entender a Bíblia, pregar, ajudar, trabalhar e viver dignamente do suor do seu rosto, de forma honesta, de forma digna. E o mais legal, sempre ele acreditava que o franciscano ele tinha que estar ocupado para que quando o diabo chegasse para tentar aquele irmão franciscano, ele encontrasse aquele monge, aquele frade envolvido em alguma coisa, ocupado com alguma coisa. Então aquela velha história que cabeça vazia, oficina do diabo, Francisco já tinha essa ideia. Mas o mais legal é que ele achava que nunca um franciscano deveria demonstrar tristeza e ele tinha que estar sempre muito bem-humorado. Da forma dele, no século XII, início do século XIII, isso já, a gente percebe o quê? Que Francisco já entendia que quanto mais feliz e quanto mais alegria a sua fé e a sua vibração for mais alta, a sua energia é melhor, você atrai coisas boas para a sua vida e você fortalece os bons espíritos que caminham com você. Então assim, Francisco mudou a história da humanidade, ele restaurou a Igreja Católica da forma dele, porque as pessoas voltaram a acreditar numa igreja que estava realmente em franca decadência. Francisco consegue trazer aos homens a ideia de que o sagrado e o céu, o paraíso ou uma condição mais elevada do espírito é uma coisa que é possível para todas as pessoas. Mas eu acho que Francisco, acima de tudo, gente, foi um dos maiores médiums que passou por toda a história da humanidade. Eu acho que Francisco, de tanto que ele amava a Jesus e a Deus, ele tinha uma devoção realmente fanática, muitos consideravam ele como louco. Ele conseguiu, inclusive, ele foi o primeiro astigmata,
data da história da humanidade, ou seja, ele recebeu as feridas de Jesus nas mãos, nos pés e na lateral. Francisco trabalhou muito avidamente e morreu com apenas 44 anos e deixou uma história de amor, de bondade, mostrou que vale a pena as 3 obrigações do franciscano, que é a castidade, a pobreza e a obediência. Ele achava isso extremamente importante e mostrou que é possível a todos o reino dos céus. Ao mesmo tempo, ele conseguiu, através de seus dons ou através dos guias que o acompanhavam, como você preferir, a curar pessoas, abençoar pessoas, orientar pessoas. E diz uma história que ele estava no Egito e foi pregar para um sultão, e o sultão ficou tão maravilhado com ele, que ele perguntou para Francisco como ele poderia entrar na graça do Deus que ele cultuava, e permitiu ele que pregasse em todo o Egito, em toda a área do Oriente Médio. Então Francisco foi uma pessoa que, quando ele chegava, ele iluminava. Ele não tinha uma feição muito bonita fisicamente, ele não era bonito, ele era muito magro, ele era baixinho, ele era feio. Mas Francisco, quando ele chegava, ele trazia uma grande luz. Ele gostava, adorava cantar, tinha um contato magnânimo com os animais. Dizem até que um dia que ele estava muito bravo com os irmãos franciscanos, com os frades franciscanos que não os davam ouvido, ele sentou na mata e os animais e os pássaros sentaram na frente dele. Ele começou a pregar para os pássaros, dizendo: olha que vida boa vocês têm, olha, Deus se deu uma roupagem de plumas maravilhosas, vocês não precisam trabalhar com o seu suor para conseguir comida, e vocês têm saúde porque Deus os abençoa. E pregou, e os animais parece que ficaram ali como se estivesse ouvindo Francisco. E é daí que vem a famosa lenda de que Francisco é protetor dos animais. Ele admirava toda a criação de Deus. Ele conseguia olhar para uma árvore, para um inseto, mesmo por uma parede feito pelo homem. Ele conseguia ver a criação de Deus, a face de Deus, o poder, a energia, a bênção de Deus em tudo que ele via, em tudo que ele observava, em tudo que ele vivia, em tudo que ele interagia. E reconhecer que esse mundo que nós vivemos é feito realmente por um ser superior, saber que nós somos seres, como Francisco dizia, que ele dizia para Deus, ele falava assim: eu sou apenas um verme desprezível, Senhor. Que nós somos vermes desprezíveis também, e que estamos buscando um caminho de elevação. Sabemos que devemos ter um nível de equilíbrio em nossas vidas para conseguir a nossa evolução espiritual. Sabemos também que devemos exercitar nossos dons mediúnicos para a caridade, para auxiliar principalmente aqueles que mais precisam. Francisco deixou muito claro o exemplo da caridade. E tudo isso, gente, a mediunidade de Francisco, o gesto de Francisco, essa abominação à vaidade que ele tinha, esse desprendimento das coisas materiais, a caridade que ele praticava com tanto afinco, tanto espiritual quanto material, são coisas maravilhosas. Existe uma passagem na história de Francisco, no momento da conversão dele, que quando ele ouvia: Francisco, ajuda e reconstrói a minha igreja, ele pegou todos os panos da loja do pai e vendeu barato para dar o dinheiro para a igreja reconstruir as igrejas. E o pai dele teria amarrado ele no portão. No dia seguinte a mãe dele soltou, ele correu para o bispo, e o pai também correu falando assim: eu exijo retratação, ele roubou meus panos da minha loja sem autorização para dar o dinheiro para a igreja. E Francisco naquele momento retira a roupa dele e fala: pai, até agora eu era Giovanni de Bernardoni, então eu entrego as roupas que você me deu, entrego o nome que você me deu. Ele parte nu. Esse momento é considerado como se ele assumisse efetivamente a nova condição religiosa dele. E Francisco parte nu, e uma mulher para ele no meio do caminho e dá uma roupa, que seria uma roupa de jardineiro, uma roupa de agricultor, essa roupa marrom que ele usa, que acabou se tornando o hábito dos frades e dos freis franciscanos, e com essa roupa ele viveu até o fim de sua vida. Francisco, mesmo no inverno, nós estamos aqui no outono em Assis, já vi que aqui é extremamente frio, apesar do sol que nós estamos passando agora. E é perceptível o quanto Francisco, ele abria a mão, ele não queria agasalho, ele vivia sempre com a mesma roupa e ninguém entendia como ele não tinha frio. Existe uma lenda até que se você pisasse nas pegadas dele durante o frio, na neve, você não teria frio. E Francisco realmente deixa uma imagem para nós na Umbanda, muito daquilo que o caboclo das 7 encruzilhadas quer passar para a gente, para o médium procurar ser equilibrado, para a gente não se ligar demais com a materialidade. Temos que viver a nossa vida material porque estamos nesse plano terreno, mas que nós também temos que lembrar das coisas espirituais. Nós temos que cultivar a espiritualidade dentro de nós, cultivar nossos guias que estão ao nosso redor, estar em comunhão com a natureza e com os orixás que exercem domínio sobre esses pontos da natureza, exercitar essa caridade, abrir mão da vaidade e praticar sempre com muita simplicidade. Eu acho que se eu tivesse que resumir toda a história de Francisco numa única palavra, seria a mesma palavra que eu usaria para resumir a história de Zélio de Moraes e do caboclo das 7 encruzilhadas: simplicidade. E é com simplicidade que nós devemos viver, não com aquilo que nos sobra, mas aquilo que realmente nos satisfaz.
que a gente possa ter comida, uma roupa agradável, a gente tenha condição de passear, de ter nossos bens, um carro digno, uma casa digna, uma vida digna, mas que a gente não tenha, que a gente não procure se conectar com o excesso da materialidade, que a gente procure sim achar o equilíbrio entre o plano material e o plano espiritual para continuarmos crescendo e evoluindo como seres espirituais que somos. E galera, este era o vídeo de hoje, direto de Assis, com muita alegria. Eu agradeço a São Francisco, fui lá na cripta dele, pedi a bênção dele, independente dele estar na Umbanda, sincretizado como um orixá ou não, e ele está como o grande regente da linha de Simiromba, dos religiosos da linha de cura, trazendo a linha do Oriente nessa manifestação. Como Francisco faz diferença na minha vida, gente. Da mesma forma que Jesus, e Francisco procurou imitar Jesus a vida toda dele, não assim como um santo que fez milagres, mas de um exemplo de modelo a ser seguido, assim como eu olho para o Mestre Jesus, também com um modelo a ser seguido, um modelo de moral, um modelo de religiosidade, um modelo de equilíbrio, um modelo de paciência, um modelo acima de tudo de fé, que eu acho que ter Deus no coração e ter fé é obrigação de todo e qualquer umbandista, galera. Então fica um beijo aqui no coração de toda a família Umbanda de Boa, direto de Assis. Você sabe o que eu quero, galera? Diante dessa imagem maravilhosa, de uma Itália maravilhosa, de uma Assis maravilhosa, desse sol que demonstra o poder do nosso Pai Oxalá, que me ilumina e me fortalece, eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá hoje, nesse momento, juntamente com as bênçãos de São Francisco e Santa Clara, que derramem as suas santas e divinas bênçãos sobre a cabeça do filho e da filha que assiste esse vídeo neste momento. Meus queridos pais e mãe, peço a você que dê a todos os irmãos que assistem Umbanda de Boa, da família Umbanda de Boa, sim, toda a condição digna de viver em equilíbrio material, mas que acima de tudo entendam que deverá haver equilíbrio na vaidade, na materialidade, e também ter paciência, cultivar as coisas e os tesouros do Espírito, que a fé seja elevada, que a energia de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso querido Pai Olorum, se concentre e transborde no coração de todos aqueles que assistem esse vídeo e se transforme em bênçãos de despertar, de abertura de consciência, de saúde e proteção, paz e muita prosperidade. Que Oxalá, Francisco de Assis e Clara abençoe a você, meu filho e minha filha. Paz e bem, como Francisco diria, e até a próxima.